Saudações preclaros confrades, hoje eu quero falar sobre moradia. Por que eu quero falar sobre moradia? Porque nas eleições municipais de São Paulo encontra-se no segundo turno o Bruno Covas tentando a reeleição contra o Guilherme Boulos. E sempre que se fala em Guilherme Boulos se fala de invasão, se fala de moradia, não é? Se fala sobre propriedade privada. Então eu quero abordar esse aspecto através de uma visão conservadora. Por quê? Porque qualquer discussão que se fale em conservadorismo deveria passar pelo problema habitacional, pelo problema dos desabrigados. Por quê? Porque o Brasil é um território imenso, não é? Com uma população aí de 215, 220 milhões de habitantes, só que há um déficit de moradia terrível, principalmente nas grandes metrópoles como São Paulo, não é? E diferente do que a gente pensa, o desabrigado não é só aquele morador de rua, não é só aquele, muitas das vezes, usuário de drogas, não é só aquele dependente do álcool, não é só aquele cara que pede pra gente pagar um café na padaria porque ainda não se alimentou. Não, o desabrigado também é aquele que, por exemplo, invade a reserva ambiental e tem um trabalho. O cara muitas das vezes ganha o salário mínimo ali, R$ 1.045 por mês, R$ 1.100 por mês fora os descontos, tem 2 filhos e uma mulher e ele não consegue pagar aluguel numa cidade como São Paulo. Não é? Então ele acaba invadindo reservas ambientais, não é? O que prejudica a política ambiental, o que prejudica o transporte da cidade, porque gera mais congestionamento até esse morador do local invadido chegar ao trabalho, e também desabrigado é aquele adulto com mais de 30 anos que não tem condições de pagar aluguel e fica dependente dos pais até Deus sabe lá quando, não é? Por quê? Porque ele não tem condição de pagar um aluguel, porque o aluguel é muito caro, não é? E a classe que mais sofre com desemprego hoje é a classe mais jovem, então eles ficam na casa dos pais, não é? O que impede, por exemplo, dele formar uma família. Qualquer pessoa que fala em formar família, procriar, ter mulher, ter filhos, passa, evidentemente, por ter uma moradia. Então, nós temos que discutir essa questão da moradia, dos desabrigados, do déficit habitacional, independente de ser de esquerda ou de direita, isso é um problema que já está posto. E se nós não discutirmos, o Guilherme Boulos vai discutir, outras pessoas vão discutir. E corretamente, tem o direito de discutir isso porque é um problema que assola a população brasileira. O salário cada vez mais baixo em poder de compra, a população sem herança, que normalmente um pai deixa uma casa para o filho e etc., não é? Tendo cada vez mais o seu patrimônio dilapidado, ou seja, chega um momento que já acontece muito aqui em São Paulo, por exemplo, dos jovens dividirem apartamentos no centro da cidade, não é? Então mora 4, 5 pessoas num apartamento e eles dividem um aluguel. Por que eles fazem isso? Porque é legal? Não, porque eles não têm dinheiro para pagar um apartamento somente para eles. Então eles vão passar o resto da vida morando com amigos, deixando de formar a sua família. Então qualquer conservador, né, deveria abordar essa questão da moradia, principalmente para quem tem o desejo de formar famílias. Não é? Porque não tem como você formar família sem moradia, não tem como você formar família sem ter dinheiro para pagar um aluguel. Não é? E aí entramos naquela discussão lá, não é? De invadir propriedade privada. Primeiro que eu não considero a propriedade privada sagrada. O que é sagrado é Jesus Cristo, não é? É a religião, seja ela qual for, que cada um segue a sua, né? A propriedade privada, conforme diz a Constituição brasileira, ela deve cumprir uma função social. Então, o que acontece muito aqui em São Paulo, por exemplo, aquela região da Luz, para quem conhece São Paulo, é de São Paulo, a região da Luz ali é a região onde os prédios são desvalorizados, embora estejam muito perto do centro de São Paulo, não é? Está muito perto do centro de São Paulo e ao mesmo tempo é desvalorizado. Por que é desvalorizado? Por conta da Cracolândia. Então, a partir do momento que for resolvido o problema da Cracolândia, os prédios que se encontram ali tendem a se valorizar drasticamente, 300, 400%. E muitas seguradoras, muitos fundos de investimento imobiliário possuem prédios ali. Não é um apartamento. Ninguém tem que confiscar o cara que tem 2, 3 aluguéis, não. Acontece que naquela região os prédios são abandonados, têm dívida ativa com a prefeitura e, ao mesmo tempo, estão vazios, não é? Por quê? Porque os donos dos fundos de investimento, as seguradoras,
esse pessoal aí está esperando o quê? Resolver o problema da Cracolândia para ter uma valorização brutal. Então, um apartamento que, por exemplo, lá, eu já vi, tem apartamento que você consegue comprar por 150 mil, 140 mil lá, por exemplo, vai custar, quando sumir a Cracolândia, 350, 400 mil. Por quê? Porque você está perto do centro, é uma boa região, mas o que desvaloriza a região é a questão da Cracolândia. Então, ali a prefeitura tem que agir. Ou tem que agir cobrando a dívida para o dono do imóvel pagar a dívida e com o dinheiro do imóvel nós investirmos em moradias populares, ou então a gente tem que executar os prédios e aqueles prédios serem distribuídos, loteados para pessoas que não possuem moradias. Porque o que não pode é aquele centro velho de São Paulo com prédios antigos, sem pintar, todo destruído, com dívida com a prefeitura, permanecer vazio enquanto nós temos moradores de rua. Um dado que o Boulos sempre fala, e aqui eu nem apoio o Boulos, não voto no Boulos, jamais votei, jamais votaria no PSOL, né? E vocês sabem os motivos, eu defendo um regressismo, eu sou um conservador, um nacionalista, mas essa pauta aí, ele é o único candidato que aborda. Em São Paulo, por exemplo, nós temos mais prédios vazios do que moradores de rua, isso daí não faz sentido. Não é? Então você aí jovem que fica falando, o Boulos vai invadir propriedade, eu quero saber, você jovem com 30, 35 anos, 25 anos, que propriedade você tem? Você está se matando, meu camarada, muitas das vezes católicos, tem muitos católicos que assistem o meu canal, querem formar família, querem ter muitos filhos. Vocês querem ter muitos filhos, querem formar família, mas você não tem uma moradia, meu caro. Você vai ser obrigado a pagar aluguel numa região extremamente distante, vai se desgastar ainda mais e não vai ter tempo para ficar com a sua família, porque você vai gastar mais tempo no trabalho e no caminho. Né? Então, a questão da moradia, ela não é uma pauta de direita nem de esquerda, ela deve ser uma política de Estado e para ontem. Se inscrevam no canal, o vídeo já se alongou demais, eu tenho que gravar vídeos mais curtos quando eu estou sem o confrade, até porque eu tenho uma rotina muito atarefada. Se inscrevam no canal, mas não caiam nesse engodo de invadir propriedade privada. Quem tem que se preocupar com invasão de propriedade privada não é você que tem 1 ou 2 ou 3 apartamentos. Não é? Ou muitas vezes você que não tem nada. Quem tem que se preocupar com invasão de propriedade privada é dono de fundo imobiliário ocioso que tem dívida com a prefeitura. Então, se você não é dono de fundo imobiliário ocioso que tem dívida com a prefeitura, joga essa ladainha para lá, se inscreva no canal, estamos juntos.